Minha esposa me passou o DST que pegou do amante, descobri no hospital. Eu estava sentado numa cadeira de plástico azul, segurando a mão da minha filha Isabela de 8 anos, esperando o Dr. Roberto me explicar por que meus exames de rotina tinham dado alterados. Minha esposa Mariana, enfermeira há 15 anos, estava ao meu lado mexendo nervosamente no celular. Senhor Carlos, preciso fazer uma pergunta delicada na frente da sua família. O médico disse, ajustando os óculos. Pode falar, doutor. Quando foi sua última relação sexual desprotegida fora do casamento? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Mariana parou de mexer no celular. Isabela continuou brincando, alheia ao que estava acontecendo. Nunca, doutor. Sou casado há 12 anos e sempre fui fiel à minha esposa. Então temos um problema. Seu exame deu positivo para sífilis. Essas 8 palavras destruíram 12 anos da minha vida em 3 segundos. Meu nome é Carlos Roberto Silva, tenho 38 anos, sou vendedor numa concessionária Toyota. Está é a história de como descobri que minha esposa estava me traindo da forma mais humilhante e perigosa possível, através de uma doença sexualmente transmissível que ela me passou depois de transar sem camisinha com um colega de trabalho durante 6 meses. A descoberta não veio por flagrante, não veio por mensagens no celular, não veio por perfume estranho na roupa. Veio através de um resultado de laboratório, uma consulta médica, na frente da minha filha pequena, quando eu achava que estava fazendo apenas um check-up de rotina porque andava me sentindo cansado. Vocês precisam entender uma coisa, sífilis não é resfriado. É uma doença que pode matar se não tratada. E minha esposa, enfermeira formada, profissional de saúde, sabia exatamente os riscos que estava me impondo toda vez que chegava em casa depois de transar sem proteção com outro homem e dividir a cama comigo. Mas deixa eu começar do início, porque essa história tem camadas de humilhação que vocês não vão acreditar. Dezembro de 2022. Eu estava me sentindo estranho há algumas semanas. Nada muito alarmante no começo, um cansaço diferente, como se meu corpo estivesse lutando contra alguma coisa. Umas manchas na pele que apareceram do nada, uns caroços no pescoço que não doíam, mas estavam ali. Mari, esses sintomas são normais? Perguntei para Mariana numa noite, depois que Isabela foi dormir. Carlos, você está trabalhando que nem louco na concessionária. É só estresse acumulado. Como ela era enfermeira experiente do Hospital São Camilo, eu confiava completamente no diagnóstico dela. Se minha esposa, profissional de saúde, dizia que era estresse, então era estresse. O que eu não sabia é que ela estava mentindo conscientemente. Ela sabia exatamente o que eram aqueles sintomas, porque ela mesma estava com os mesmos sintomas há meses. E não me contou. Nossa vida sempre foi normal, previsível, estável. Nos conhecemos em 2009 numa festa de casamento onde ela era madrinha e eu padrinho. Casamos em 2011. Isabela nasceu em 2015. Eu trabalhando na concessionária, ela no hospital, nossa filha crescendo saudável, casa própria financiada, família de classe média sem grandes problemas. Mariana sempre foi presente. Trabalhava de segunda a sexta no hospital, finais de semana em casa cuidando da família, ajudando Isabela com lição, cozinhando, organizando nossa rotina. Jamais passou pela minha cabeça que ela pudesse estar transando com outros homens durante os plantões. Janeiro de 2023 chegou e os sintomas pioraram. O cansaço virou exaustão. As manchas se espalharam. Apareceram feridas pequenas que não cicatrizavam. Comecei a ter febre baixa constantemente. Mari, acho que preciso ir ao médico. Isso não tá normal. Você tem razão. Vou pedir pro Dr. Roberto, meu colega do hospital, dar uma olhada em você. Dr. Roberto Mendes, clínico geral do São Camilo, amigo da Mariana há anos, médico em quem eu confiava completamente. Marquei consulta para 12 de fevereiro. Mas no domingo, 12 de fevereiro, acordei me sentindo horrível, febre de 37,8 graus Celsius, corpo dolorido, uma fraqueza que me deixava sem energia para nada. Carlos, vamos pro hospital agora. Não vou esperar a consulta de quinta, Mariana decidiu. Fomos os 3 para o pronto-socorro às 14 horas. Mariana conhecia todo mundo lá, conseguiu o atendimento rápido. Em meia hora eu estava com o Dr. Roberto. Carlos, pelos sintomas que você está descrevendo e pelo exame físico, vou pedir uma investigação completa. Hemograma, função hepática, função renal, e vou incluir um painel de DSTS para descartar. DSTS? Doutor, eu sou casado há 12 anos. É protocolo padrão. Carlos, quando temos sintomas inespecíficos assim, investigamos todas as possibilidades. Mariana estava sentada ao meu lado durante toda a consulta. Quando o médico mencionou DSTS, ela não demonstrou qualquer nervosismo ou surpresa. Uma enfermeira concordou que era procedimento normal. É isso mesmo, amor. DST pode ser transmitida por vários meios, não só sexual. Hoje eu sei que essa frase foi uma mentira descarada. Ela sabia exatamente por que ele estava pedindo o exame de DST e sabia que o resultado ia dar positivo. Coletaram 6 tubos do meu sangue. Dr. Roberto disse que o resultado sairia em 3 dias úteis. Durante esses 3 dias, eu fiquei ansioso, mas não preocupado. Achava que podia ser anemia, deficiência de vitamina, problema de tireoide. DST nem passava pela minha cabeça. Eu era casado há mais de uma década. Fiel. Minha esposa também era fiel. Ou pelo menos era o que eu pensava. 15 de fevereiro, quarta-feira, 10 horas da manhã. Dr. Roberto ligou. Carlos, preciso que você venha aqui no hospital hoje à tarde, preferencialmente
oficialmente com sua esposa. Os exames chegaram e preciso conversar com vocês dois pessoalmente. Deu alguma coisa grave, doutor? Prefiro explicar quando vocês estiverem aqui. Pode ser às 16 horas? O tom de voz dele me deixou nervoso. Não era tom de está tudo normal ou é só uma vitamina. Era tom de temos um problema sério. Liguei para Mariana no hospital. Em amor, Dr. Roberto quer falar com nós dois sobre meus exames. Deve ser alguma deficiência que precisa de acompanhamento nutricional. Vou sair mais cedo. 16 horas. Consultório do Dr. Roberto. Eu, Mariana e Isabela, estava conosco porque saiu mais cedo da escola. O médico abriu meu prontuário com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Carlos, seus exames de função hepática e renal estão perfeitos. O hemograma também está normal. Mas o teste para sífilis deu positivo. E foi aí que minha vida acabou. Silêncio absoluto no consultório por uns 10 segundos. Eu olhando para o médico sem processar a informação. Mariana pálida como papel, Isabela distraída com o celular, sem entender a gravidade do momento. Doutor, deve ter algum erro. Eu nunca, gaguejei. Carlos, sífilis é uma infecção bacteriana que se transmite exclusivamente por contato sexual desprotegido ou de mãe para filho durante gravidez. Não há outras formas de transmissão. A ficha começou a cair. Se eu tinha sífilis e nunca transei fora do casamento, então, doutor, isso significa que Mariana precisa fazer os mesmos exames imediatamente. Olhei para minha esposa. Ela estava tremendo, evitando meu olhar, mexendo nervosamente na aliança de casamento. Mari, você transou com outro homem? Carlos, não é assim que você está pensando, ela murmurou. Não é assim como? O médico acabou de dizer que só se pega sífilis transando. Por favor, vamos conversar em casa. Aqui não, na frente da Isabela. Dr. Roberto interveio. E Mariana, preciso coletar seu sangue agora. É protocolo de saúde pública. Se você testou positivo e teve outras parcerias, precisamos rastrear todos os contatos. Outras parcerias? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Mari, com quantos caras você transou? Carlos, vamos esperar meu exame. Ela estendeu o braço para a coleta de sangue, e eu notei que suas mãos tremiam descontroladamente. Dr. Roberto colheu 4 tubos. Resultado sai amanhã à tarde. Vocês voltam aqui às 15 horas. O caminho para casa foi o mais tenso da minha vida. Isabela dormiu no banco de trás, alheia ao fato de que sua família estava implodindo. Mariana dirigindo em silêncio total, eu tentando processar que tinha uma DST. Mariana, me responde uma coisa. Com quem você me traiu? Carlos, não foi bem uma traição. Como não foi traição? Você transou com outro cara sem me contar. Foi uma situação que fugiu do controle. Fugiu do controle? Você tirou a roupa por acidente? Por favor, não fala assim na frente da Isabela. Ela está dormindo. Responde. Com quem? É o Dr. Fernando, do hospital. Dr. Fernando Carvalho, médico ortopedista, 42 anos, casado com a Patrícia, pai de 2 filhos. Homem que eu cumprimentava nas festas do hospital, brincava com minha filha. Estava na festa de aniversário dela ano passado. O Dr. Fernando? O cara que trouxe presente para Isabela no Natal. Carlos, Aixa voz. O cara casado, pai de família? Ele está passando por problemas no casamento. E você resolveu ajudar dando a buceta para ele? Carlos, a Isabela. Ela está dormindo. Responde. Não foi assim. A gente se aproximou conversando. Ele estava deprimido. E vocês transaram sem camisinha? Silêncio. Mariana, vocês transaram sem camisinha? Às vezes sim. Às vezes? Quantas vezes vocês transaram? Carlos, isso não vai ajudar. Quantas vezes? Não sei. Umas 40, 50 vezes. 40 a 50 vezes. Durante quanto tempo? Há quanto tempo vocês estão transando? Uns 6 meses. 6 meses. Minha esposa estava me traindo há meio ano, transando sem proteção, me colocando em risco de DST. Eu nem desconfiava. Chegamos em casa às 18 horas. Isabela foi direto assistir desenho. Eu e Mariana nos trancamos no quarto para a conversa mais difícil da minha vida. Me conta tudo, do início. Carlos, isso só vai te machucar mais. Eu já estou machucado. Já peguei DST da minha esposa. Conta logo. Começou em agosto do ano passado. Dr. Fernando estava com problemas em casa. A Patrícia queria se separar. E aí, ele ficou deprimido. Começou a conversar comigo depois dos plantões. Eu só ouvia, dava conselhos. E daí para transar foi um pulo. Não foi assim. A gente se aproximou aos poucos. Conversas viraram cafés. Cafés viraram jantares. E jantares viraram foda. Carlos, não fala assim. É assim que aconteceu ou não foi? Foi. Mas não foi só sexo. A gente se conectou. Se conectou. Você se apaixonou por ele? Um pouco. Um pouco. Mariana, você se apaixonou por outro cara? A gente tem uma conexão forte. Ele me entende de um jeito que... E eu não entendo. Não é isso. É isso sim. Você se apaixonou por ele e resolveu me trair. Carlos, nosso casamento estava numa rotina. Sem emoção, sem surpresas. E a solução era dar para outro. Não foi uma decisão racional, aconteceu. Onde vocês transavam? Em motéis, às vezes no hospital. No hospital? Onde você trabalha? Em umas salas que ficam vazias à noite. Jesus Cristo. Mariana, vocês transavam no local de trabalho? Só algumas vezes. E sem camisinha porque, às vezes a gente estava com muita vontade e não tinha. Não tinha? Vocês trabalham num hospital. Tem camisinha em todo canto. Na hora do tesão, a gente não pensava racionalmente. Vocês são profissionais de saúde. Sabem os riscos. Eu sei que foi irresponsável. Irresponsável? Mariana, você me infectou com sífilis. 16
6 de fevereiro, quinta-feira, 15 horas. Consultório do Dr. Roberto novamente. Essa vez só eu e Mariana. Isabela ficou com minha mãe. Mariana, seu teste também deu positivo para sífilis. Não foi surpresa, mas doeu ouvir a confirmação oficial. Mas há uma diferença importante nos resultados de vocês? Continuou o médico. Que diferença? Perguntei. Carlos, pelos marcadores sorológicos, sua infecção é recente, aproximadamente 6 a 8 semanas. Mariana, a sua é mais antiga, pelo menos 6 meses. O que isso significa na prática? Significa que Mariana contraiu sífilis primeiro e transmitiu para você nas últimas semanas. 6 meses. Ela estava infectada há 6 meses e continuou transando comigo sem me contar. Mariana, preciso saber quantas pessoas estiveram envolvidas para rastrearmos outros casos. Dr. Roberto continuou. Foi só uma pessoa. Ela respondeu. Dr. Fernando Carvalho, ortopedista daqui do hospital. Completei. Dr. Roberto anotou o nome. Vou entrar em contato com ele. E com a esposa dele também. A esposa dele vai saber? Mariana perguntou, preocupada. Mariana, ele pode ter infectado a esposa. Ela precisa ser testada imediatamente. Meu Deus. Vocês não pensaram nisso quando estavam transando sem camisinha? Perguntei, incrédulo. A gente não sabia que ele tinha sífilis. Ela se defendeu. Por isso que usa camisinha, para não descobrir do pior jeito. Dr. Roberto nos explicou o tratamento: penicilina injetável por 15 dias, exames de controle, abstinência sexual até a cura completa. E nossa filha? Perguntei. Vamos examinar ela também. Sífilis pode ser transmitida por contato próximo em casos extremos, mas é raro. Contato próximo como? Beijos, abraços prolongados, compartilhamento de utensílios. Jesus, Mariana, você pode ter infectado nossa filha. Carlos, o risco é baixo. Baixo não é zero. Saímos do hospital e fomos direto buscar Isabela na casa da minha mãe para levá-la ao laboratório. Papai, por que preciso fazer exame de sangue? Só para ver se está tudo bem com você, princesa. Mas eu não estou doente. É só para ter certeza. Como explicar para uma criança de 8 anos que ela precisa fazer teste de DST porque a mãe pode ter infectado a família inteira? Os resultados da Isabela saíram no dia seguinte e negativos para tudo. Pelo menos isso. Começamos o tratamento na segunda-feira. Todos os dias no hospital durante 15 dias para tomar penicilina injetável. Eu, minha esposa infiel e às vezes nossa filha, numa fila de tratamento de DST. Papai, por que vocês precisam tomar injeção todo dia? É um remédio para uma infecção que papai e mamãe pegaram. Como vocês pegaram a mesma infecção? Às vezes isso acontece entre pessoas que moram juntas. Mentir para sua filha sobre DST é uma humilhação que vocês não imaginam. Durante o tratamento, descobri mais detalhes sórdidos sobre o caso deles. Dr. Fernando também testou positivo. A esposa dele, Patrícia, também. Os 2 filhos dele tiveram que fazer exames. Mariana, a Patrícia também pegou sífilis? Infelizmente sim, por causa de vocês. A gente não sabia. Não sabia? Vocês são médico e enfermeira. Na hora não pensamos nas consequências. 2 famílias infectadas porque vocês não pensaram em usar camisinha. Uma semana depois do início do tratamento, fiquei sabendo através de colegas do hospital que todo mundo já sabia do caso deles. Carlos, todo mundo no hospital comentava sobre a Mariana e o Dr. Fernando. Me contou Rose, técnica de enfermagem. Todo mundo sabia. Sabia. Eles não disfarçavam muito. E ninguém me contou. Cara, como a gente ia falar uma coisa dessas? Preferiam me deixar pegando DST? A gente não sabia que eles transavam sem camisinha. Pensamos que eram só uns amassos. Descobrir que era o último a saber da traição da própria esposa foi outra pancada. Dezenas de pessoas sabiam há meses que eu estava sendo feito de otário. Rose, há quanto tempo todo mundo sabia? Uns 4 meses. Eles se pegavam nas salas vazias, saíam juntos, chegavam juntos. E a chefia do hospital sabe? Agora sabe. Vai ter investigação. Março de 2023. Tratamento concluído. Exames de controle negativos. Sífilis curada. Casamento morto. Carlos, a gente consegue superar isso? Mariana tentou. Superar? Você me infectou com DST, mas já foi curada. A gente pode recomeçar. Recomeçar? Com alguém que me colocou em risco de morte. Sífilis não mata se for tratada. Mas eu não sabia que estava com sífilis. E se não tivesse feito exame? E se a doença tivesse evoluído? Mas não evoluiu. Por sorte. E se ao invés de sífilis fosse HIV? Mas não foi HIV. Poderia ter sido. Vocês transavam sem camisinha. Em abril, Dr. Fernando se separou da Patrícia. Mariana achava que eles iam ficar juntos oficialmente. Carlos, o Fernando se separou. A gente pode assumir o relacionamento. Assumir? Você quer se separar de mim para ficar com ele? Não é isso. É que se a gente vai se separar mesmo, então você prefere ele. Eu me apaixonei por ele, Carlos. Não foi só sexo. Ótimo. Vai ser feliz com ele. Mais longe de mim. Maio de 2023. Pedi a separação oficialmente. Mariana, não consigo mais viver contigo. Por causa da sífilis? Por causa da traição. A sífilis só mostrou que tipo de pessoa você é. Que tipo de pessoa? Alguém capaz de colocar a família em risco por prazer sexual. Durante o processo, descobri que Mariana e Dr. Fernando tinham planos concretos de ficarem juntos. Até apartamento eles já tinham visto. Vocês planejavam se separar das famílias desde quando? Desde dezembro. Dezembro? Há 4 meses? A gente se apaixonou de verdade, Carlos, e resolveram destruir 2 famílias. Não foi destruição. Foi seguir o coração. Seguir o coração? Infectaram 4 pessoas
pessoas com DST. O processo de separação durou 6 meses. Durante esse período, tanto Mariana quanto o Dr. Fernando foram demitidos do hospital após investigação ética. Por que vocês foram demitidos? Conduta inadequada que colocou terceiros em risco. Terceiros? As famílias de vocês. O hospital não tolera esse tipo de comportamento. E agora? Estou procurando emprego em outro hospital. Quem vai contratar enfermeira demitida por infectar família com DST? Alguém vai contratar. Hoje, janeiro de 2024, quase um ano depois da descoberta, consegui guarda compartilhada da Isabela. Ela fica uma semana comigo, uma semana com a Mariana. Estou morando num apartamento alugado, construindo minha vida aos poucos. Faço exames de DST a cada 3 meses por precaução. Mariana e Dr. Fernando tentaram ficar juntos, mas não deu certo. Relacionamento baseado em traição não tem base sólida. Ela perdeu o emprego, a família, a reputação, e ainda por cima ele a largou depois de 3 meses. Carlos, terminei com o Fernando. A gente pode tentar de novo? Tentar o quê? Mariana? Nosso casamento. Agora eu sei o que realmente quero. Você quer porque deu errado com ele. Se tivesse dado certo, nunca mais ia falar comigo. Não é verdade. É sim. E mesmo se fosse verdade, eu jamais voltaria com alguém que me infectou conscientemente. A parte mais irônica, o Dr. Fernando infectou 4 pessoas, eu, Mariana, a ex-esposa dele, e ele mesmo, destruiu 2 famílias, perdeu o emprego, e ainda largou a Mariana depois. Todo mundo perdeu. Ninguém ganhou. Para quem está lendo, façam exames de DST regularmente, mesmo em relacionamentos estáveis. Às vezes a traição se revela da pior forma possível, através de doenças que podem matar, e principalmente, se alguém é capaz de te infectar conscientemente com DST por meses, essa pessoa não te ama. Amor verdadeiro protege. Não coloque em risco de morte.